tarde a todos. Primeiramente, vamos pedir para desligarem o celular, por favor, para não dar interferência na nossa reunião. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho, essa reunião de estudos, do Evangelho, que nós possamos aproveitar todo esse ensinamento, guardar em nossos corações e pôr em prática, que é o mais importante. Vamos ler a nossa página de hoje, do livro Palavras da Vida Eterna, a lição 96. Nas palavras: Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Uma passagem de Tiago, capítulo 5, versículo 9. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sob chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que faleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aquele que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para censura. Desdobra o trabalho restaurador, onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações, para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem, quando não puderes falar nele. A semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixe dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. E assim, Senhor Jesus, pedimos as suas bênçãos de paz, de amor, para que possamos assimilar o estudo que nos vai ser passado na tarde de hoje sobre o Evangelho. Abençoa a Tatiane, que vai falar sobre o Evangelho, que ela seja bem intuída, que a gente possa estar junto com ela, estudando, aprendendo a importância desse estudo do Cristo Jesus. E a Neide, que vai falar também na hora do passe, sobre o caminho, verdade e vida. E assim, Senhor, agradecidos a Ti, a Virgem Santíssima, Mãe Maria, agradecidos a esses amigos espirituais que estão aqui conosco, nos auxiliando nesse momento, e acima de tudo a Deus Pai. Nós vamos dar início à nossa reunião de sexta-feira da Casa do Caminho, da tarde de hoje.
Olá, todos me ouvem bem? Pronto. Pessoal, é um prazer estar aqui falando para todos vocês. É a primeira vez que eu faço a palestra aqui na Casa do Caminho. E eu me sinto muito honrada da casa ter aberto as portas para mim, não só como palestrante. Vou chegar um pouquinho para o lado, senão o pessoal ali não me vê. Não só como palestrante, mas como médium da casa também. E eu fico muito feliz de poder estar falando sobre a caridade, né? É a caridade com os criminosos, mas de um termo geral, de maneira geral, é a caridade. Porque a caridade não é só com os criminosos. A caridade é com todos nós. Porque se nós não tivermos caridade com todos nós, que hoje estamos em uma situação de liberdade, nós não teremos a condição de ter o ato de caridade com aqueles que estão em uma situação de suscetibilidade à violência, de suscetibilidade de entendimento, de suscetibilidade de vulnerabilidade social, vamos dizer assim, ok? Então, gostaria de falar para vocês, primeiro, a gente pode usar a estratégia da tipologia para definir o que é caridade. E caridade nada mais existem várias definições, tá? Mas a caridade é a assistência que se presta a alguém. E eu estudando, eu gosto muito de usar as consciências, né? O conhecimento de Joana de Ângeles. Para quem não sabe, Joana de Ângeles é um espírito que se dedica muito à saúde mental, à psicologia, à psiquiatria. Ela traz muitas informações sobre esse tema. E é um tema muito pertinente porque o ato da criminalidade está associado diretamente a questões da saúde mental. Né? Então, Joana, né, partindo dos estudos com ela, eu gostaria de dizer que caridade nessa perspectiva é quando a gente sustenta algo que o nosso ego não consegue ver, não consegue vislumbrar. E o que seria o ego, né? Ego é parte da nossa consciência, daquilo que a gente consegue interagir, daquilo que a gente consegue lidar, né? Então, o ego nada mais ele é formado a partir das nossas interações sociais, das nossas interações com o meio, das interações biológicas que a gente tem, relações mesmo do ser humano com uma enfermidade, do ser humano com o estado de saúde, tudo coopera para a construção do ego, essa porção consciente da consciência. Chega até um pouco engraçado, né? Um trava-línguas. Mas por que eu estou falando sobre ego? Porque o ego é a nossa porção de relação com o social que pode sofrer influência, ok? Nós podemos sofrer influência. Joana diz, e outros estudiosos da psicologia, como o Dr. Jung, por exemplo, Freud, nós temos inconsciente, nós temos o nosso subconsciente, o nosso ego, enfim, não são a mesma coisa, tá? São só derivações, e nós temos o estado de consciência, e nós temos o estado de superconsciência, que é o estado do espírito, de elevação, ou self. O inconsciente é aquilo que o espírito traz. Para vocês que estão chegando na casa a primeira vez, não sei se já tiveram contato com a doutrina espírita, mas o inconsciente da psicologia é o mesmo que dizer que nós trazemos bagagens das nossas vidas anteriores. E além disso, não somente isso, são todos os conteúdos que nós lidamos na nossa vida diária, mas que não são resolvidos. Então tudo isso se coloca no inconsciente. E é uma luta para tirar isso do inconsciente e trazer para o consciente de forma que a gente possa resolver. Por isso o amparo da espiritualidade, a necessidade de estar na casa, a necessidade dos estudos, de trabalhos dentro de uma instituição religiosa, seja ela espírita ou espiritista ou não, ok? Qualquer religião que transforme um homem de bem é uma religião boa para aquele homem, tá? Boa para a sociedade também. Então, o ego, ele entra nessa questão de receber informações que partem do meio social, já que é uma ferramenta de interação. Dr. Herman, em alguns estudos, o Centro Espírita Leon Denis, em alguns estudos também, fala muito dos quistos mentais.
Quistos mentais são informações que estão presentes no coletivo, na nossa sociedade, que entram em contato conosco e que podem se tornar pensamentos fixos e prejudicar a nossa capacidade de raciocínio, prejudicar o nosso corpo físico e o nosso contato com a espiritualidade superior também. Então, essas informações conhecidas no mundo como crenças que limitam ou crenças limitantes podem nos trazer prejuízos, ok? E as crenças de âmbito religioso, como as crenças dogmáticas, são fortíssimas. É por isso a responsabilidade que se tem de estar num ambiente religioso sério, que traz informações sérias, porque a gente entende essas informações que chegam até nós como verdades. E se elas são trazidas por uma espiritualidade superior, de fato o são. E a gente tem consciência e condições de sair para o meio e enfrentar essa consciência coletiva que às vezes é muito negativa em alguns aspectos, por isso eu vou chegar na criminalidade, e ter condições de tirar tudo aquilo que é negativo em relação ao outro, em relação ao ambiente em que estamos, e usar a nossa própria consciência superior, apoiada pelos espíritos superiores, para poder lidar com o outro, para poder estar num ambiente de forma segura, sem o tempo todo ficarmos usando estratégias para nos defendermos. Porque às vezes nós estamos em um ambiente em que a energia do ambiente ou a energia de um companheiro, porque o ambiente tem a energia das pessoas que frequentam, para nós, veja bem, para nós, não é uma energia fácil de assimilar, fácil de administrar. Quer dizer que seja para todos os outros? Não. Quer dizer que naquele momento está entrando em conflito conosco. Ok? Mas a gente tem condições de sair dessa atmosfera, sim, fazendo uma tarefa de reforma íntima, de autoanálise, de autoconhecimento, de limpeza espiritual. Aqui a Casa do Caminho é uma casa que oferece o tratamento espiritual. Vocês podem chegar às quintas-feiras, aos sábados à noite e vão ser atendidos nas suas questões. Os médicos estão aqui na frente. Ok? E eles vão atender as necessidades de acordo com aquilo que o espírito de vocês necessita e precisa. E ajuda, assim, nesse trabalho de limpeza psíquica. Agora, quando a gente, voltando ao ego, não tem essa estrutura solidificada de autoconsciência, o amparo espiritual da espiritualidade superior, e entra em conflito com o que está circulando na sociedade, nas mídias sociais, nas televisões, nos jornais televisivos, né, na internet, nos rádios, as músicas que nós escutamos, que tem um padrão vibratório às vezes mais baixo e que às vezes ferem o nosso corpo físico, que a gente nem percebe, vai perceber depois quando a gente se encontra ou com uma dor de cabeça ou com uma parte do corpo dolorida, porque essas questões interferem. Quando a gente não tem esse amparo e a gente se torna suscetíveis, a gente está sujeito a entrar num padrão de comportamento, num estado de suscetibilidade, como já foi dito, de vulnerabilidade, em que a gente tenha mais dificuldade de sair. E quando a gente tem mais dificuldade de sair e não busca uma assistência para poder nos retirarmos, espiritual, às vezes médica, a gente está sujeito a transtornos de loucura, a transtornos mentais. E esses transtornos mentais, eles podem levar o indivíduo à marginalização. Quando eu falo de marginalização, eu estou falando primeiramente, ou estou falando de afastamento. Aquilo que está à margem está afastado do meio, está segregado, separado, ok? E esse afastamento, ele é prejudicial, porque quando nós nos afastamos e deixamos de interagir com o meio, nós criamos uma consciência que às vezes não vai de encontro às regras estabelecidas na sociedade. Né? Quando nós nos afastamos, porque nós usamos estratégias, comportamentos, pensamentos que vão enfrentar ou que são enfrentamento às leis ou regras sociais, nós nos marginalizamos, porque nossas estratégias não são bem vistas, se vão
de conflito com as leis que já estão construídas, com a Constituição brasileira. E é por isso que muitas vezes nós somos convidados a nos retirar do meio social e estarmos em uma situação de aprisionamento, que constitui, sim, o comportamento criminal, né? Quando eu falo marginalização ou em vez de criminoso, né? Quem comete um crime, vamos esclarecer, é um ser que tem necessidades. E as necessidades desse ser, em dado momento, não foram atendidas. E quando o indivíduo parte para um ato de criminalidade, vamos lá para o início da nossa formação. Há falhas gravíssimas de base, há falhas gravíssimas na infância, no processo de desenvolvimento humano. E isso afeta o homem. Existe uma frase que diz: corrige as crianças para que não tenham que corrigir os homens. Porque o homem, quando está numa consciência mais amadurecida, ele acaba, às vezes, se fechando no conhecimento dele e se tornando, em dados momentos, inacessível a outros entendimentos. É porque ele quer? Aí está a questão que deve ser até investigada e já está sendo. Muitas vezes não é porque o indivíduo quer. Muitas vezes parte de que ele não tem mais um processo cognitivo de entendimento, e eu trato isso como problemas biológicos, fisiológicos. Ele não consegue mais, com a mesma facilidade que nós temos, sair daquele ambiente. Então, para que esse indivíduo retorne ao convívio social, é necessário um tratamento psicológico, tratamento às vezes psiquiátrico, para que ele tenha condições de arrumar a bioquímica, ou seja, os hormônios, os neurotransmissores cerebrais, que é o que passa a informação para as outras células, para que ele consiga organizar o seu pensamento, e aí ele está consciente de que ele vai receber uma informação e que essa informação vai ser processada de maneira adequada. Porque quando ele não está fisicamente bem, e uma pessoa em situação de criminalidade, por mais que ela apresente um corpo físico visível aos nossos olhos saudáveis, se você senta para conversar com um indivíduo como esse, você verá. Ele está ali porque Deus sustenta, porque Deus não abandona nenhum de nós. E essa é a beleza da misericórdia divina. Estando numa consciência inferior em comparação às consciências mais elevadas, e estando numa consciência superior, Deus age da mesma forma. Ontem eu escutei, no encontro, nós estamos estudando num outro centro espírita, Centro Espírita Irmão Clarence, para o encontro de Dona Ivone. E o encontro de Dona Ivone vai falar sobre obediência aos benfeitores espirituais. E falaram um comentário, né, em relação ao sol. E falaram sobre o sol a seguinte frase: até o verme percebe o sol. O verme que eles traduzem são os seres que se rastejam baixo o solo, né, na terra. E de fato, aí eu comecei a refletir sobre isso. Mas mais do que perceber, ele é acolhido tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Porque se a gente for pararmos para pensar, o sol ele vai emitir os seus raios solares em direção à terra. E a terra vai receber os raios solares e vai aquecer o solo. Por isso que as plantas germinam, porque recebem o calor do sol, tanto nas folhas quanto do solo em direção às raízes. E os vermes que estão no solo são acolhidos pelo calor do solo e acolhidos pelo calor que parte dos raios solares de cima para baixo. E isso é uma beleza estonteante, porque é assim que Deus age conosco. Os filhos que estão numa situação de vulnerabilidade, de suscetibilidade, de inferioridade de consciência, talvez tenham mais a presença de Deus do que aqueles que já estão em estado de superioridade, que caminham com livre arbítrio. E em outro estudo, um estudo sobre retaliações da psicologia, um livro do senhor Jorge André, ele já partiu, tá? É um livro que fala sobre psicologia e biologia. E a dona Alda, que ela tem 90 anos e até hoje ela é bastante ativa, e é ela que ministra esse curso. Eu fico impressionada.
com a capacidade dela de dialogar com 90 anos de idade, mas pela presença sempre frequente, né, no meio espírita, num templo religioso, trabalhadora da obra, fala tranquilamente, né? E é muito bonito de ver. Então, o que ele traz em relação ao livre-arbítrio? Por que eu falei, nossa, Tayane, você falou que as pessoas que estão com uma inferioridade, com a consciência inferior no momento, têm mais a presença de Deus. Por quê? No livro do Sr. Jorge Andréa tem um escalão de níveis de consciência, níveis de entendimento, né? Níveis de relação com o meio. E ele coloca infrahominal, abaixo do homem, normal, isso são os hominídeos, aqueles ancestrais, né? Antes de nós nos tornarmos seres humanos, infrahominal. Tem o homem, nós. O infrahominal é estado de desenvolvimento de consciência, ou seja, eles ainda estão absorvendo, precisando realizar práticas de interação com o meio, mas práticas de sobrevivência para que eles adquiram conhecimento e consigam ter a consciência adequada para viver no meio em que eles estão, com toda a precariedade que tinha na época dos ancestrais, né? O homem, ele já está no estado de consciência. Tá? Ele toma suas decisões baseadas nas relações, baseadas nas regras do meio, baseadas na sua situação física, do corpo físico, e tem o estado de superconsciência, que é o estado dos espíritos superiores. E ele diz, né, só atingimos o estado de superconsciência, ou melhor, vou mudar, só chegamos a desenvolver a superconsciência quando nós sabemos usar o livre-arbítrio. Se a gente não sabe usar o livre-arbítrio, nós estamos na situação que nós estamos como homens. Entenderam como temos que trabalhar? Só os espíritos superiores têm livre-arbítrio, capacidade de eleição, de escolha. Porque capacidade de escolha não é eu escolher entre o certo e o errado, é eu escolher o bem, sempre o certo. E a gente confunde com escolher entre o certo e o errado. Se a gente está aí pensando no errado, a gente já está errado. Que tem que se pautar sempre por aquilo que está à nossa frente. Não é para retrogradar ou retrogredir, é para avançar sempre. Tá? Então, Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, é o segundo livro da série psicológica dela. Eu creio que ela tem uns 16 livros só trabalhando na psicologia e a saúde mental. Nesse livro, O Homem Integral, Joana de Ângeles fala sobre o livre-arbítrio e ela diz, nós só desenvolvemos o livre-arbítrio quando desenvolvemos a consciência ética. E consciência ética é responsabilidade com o meio, é responsabilidade com o outro, né? E ela ainda dá dicas para nós desenvolvermos essa consciência ética. Ela diz assim, nós, se queremos desenvolver o nosso livre-arbítrio, precisamos estar numa posição que nos traga responsabilidade. Ou seja, nós como médiuns estamos aqui trabalhando, nós estamos em uma posição de responsabilidade? Sim. Nós estamos numa posição de liderança? Sim. Nós estamos nesse momento pautados com conhecimentos que podem instruir o outro e ajudar no desenvolvimento do outro? Sim. Nós que escolhemos sair da nossa casa e estarmos aqui ouvindo a companheira falar, que nem conhecia, nós estamos desenvolvendo senso de responsabilidade ou estamos sendo responsáveis? Sim, porque enquanto vocês estão aqui querendo aprimorar o conhecimento junto comigo e eu junto com vocês, existem outras pessoas que tomaram outras decisões. Então estamos adiantando a nossa consciência, desenvolvendo o nosso livre-arbítrio? Estamos. Qualquer decisão positiva, levantei da minha cama, arrumei a minha cama, estou trabalhando para o meu livre-arbítrio, para a minha responsabilidade, para a consciência mais ampliada, para o bem-estar social, estou. Porque quando eu não levanto e não arrumo a minha cama, seja o momento que for, eu tenho que lembrar que eu tenho que arrumar a minha cama. Se eu lembro que eu tenho que arrumar a minha cama e vou lá, não apenas lembro como arrumo, eu também estou arrumando a vibração do meu quarto, que vai se estender para a sala, porque se eu fui capaz de arrumar minha cama, eu vou ser capaz de tomar um banho. E se eu não sou capaz de tomar um banho, eu sou capaz de levantar uma cadeira, sentar e me refazer. Porque muitas vezes a nossa situação torna-se tão difícil que o ato de nós puxarmos uma cadeira
também é complicado. O ato de nos colocarmos sentados na cama para levantarmos se torna difícil. O ato simples de escovarmos os dentes, que é um hábito de higiene, torna-se muito difícil. Porque quando nós escovamos os dentes, observem vocês, a autoestima da gente muda. Muda. A gente se olha no espelho e fala assim, meu Deus, eu estou podendo até sorrir. O hálito cheira bem, né? Consigo conversar com o outro. Por que a gente não faz? A princípio, a gente vai se sentir mal porque aquilo era um hábito. Mas com o tempo, se a gente deixa as coisas se desenrolarem num aspecto do não fazer, aquilo se torna comum. E é esse o perigo. O comum de deixar as coisas se tornarem aceitáveis para nós e aquilo se desenvolver numa enfermidade, numa doença. Não creiam que o que é normal para nós será normal para o meio, quando aquilo não é socialmente aceitável, mas sempre pensem num aspecto positivo. O que é socialmente aceitável é bom. Sempre é bom. Ah, mas existem consciências que trabalham para outros, nem vamos falar. André Luiz fala, ele é bem claro, o mal nem deve ser comentado, né? Eu gostaria de trazer para vocês questões do Livro dos Espíritos. É a questão 339. Deixa eu me localizar aqui. A questão 339, nós vamos partir agora para uma questão mais profunda, mais voltada para a reencarnação, que é a nossa proposta central dentro da doutrina espírita, a comunicação com os espíritos, a reencarnação, a elevação do nosso padrão vibratório, para que nós possamos nos desenvolver quanto espíritos que somos. A 339 ou 339 diz, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar. Todos sabemos que ao desencarnar, nós experimentamos um período relativo de perturbação. Por que relativo? Porque isso vai de encontro ao estado espiritual do espírito, né? Se ele é um espírito comprometido com a causa no bem, se ele, enquanto encarnado, foi atuante, em benefício à sociedade, em benefício ao desenvolvimento próprio, se ele foi um espírito dedicado a uma causa, a alguma obra de elevação do planeta, ele tem esse período de perturbação muito encurtado. Temos um exemplo de um espírito muito tratado no livro Céu e Inferno. Quem puder, faça o curso, tá? Esse livro, ele traz espíritos que passaram por um período de perturbação mais longo, às vezes anos, né? Existem espíritos que uns 400 anos em estágio de perturbação e espíritos que rapidamente, ao desencarnar, conseguiram sair do corpo físico e diretamente dar uma mensagem, que é Samson. Samson era um homem muito assim, já tinha uma certa consciência evolutiva superior, né? Então, por essa condição espiritual dele, ele conseguiu se retirar do corpo físico e aí se comunicar com um médium que estava ali no ambiente. Existe o professor Eurípides Barçanufo. Para quem não conhece, Eurípides Barçanufo foi um professor. Enquanto encarnado, trabalhou na educação básica. Ele também era um médico homeopata, ele receitava as homeopatias, trabalhava com fitoterápicos e ele teve uma participação também na república, ou seja, na política do nosso país. Eurípides Barçanufo, creio, 9 dias depois, estava dando mensagem. Por que Eurípides Barçanufo demorou 9 dias depois? Isso depende também do querer do espírito. Era um espírito muito atarefado também, não queremos dizer que Samson não seja, mas somos individualidades, temos trabalhos diferentes, funções diferentes, consciências diferentes, quereres diferentes, né? Eurípides Barçanufo, ele passou por um processo de gripe, né? Ele desencarnou devido a essas questões. E Maria de Nazaré, sabendo do trabalho de Eurípides Barçanufo, Maria de Nazaré,
Perguntou: filho, você deseja partir ou deseja estar? E ele falou: desejo ir. E ele foi retirado do corpo físico e partiu para esferas mais altas, sendo convidado ou mesmo sendo questionado por Nossa Senhora, né? Então é um espírito também de alta envergadura moral, comprometido com o bem, com a causa. E aqui nós voltamos à nossa questão, porque nós sabemos que apesar de existirem espíritos assim, com essa trajetória de evolução, de desenvolvimento, tem espíritos também que estão em progresso. Tem espíritos que estacionam um pouquinho, né? Como no caso dos irmãos que cometem atos infracionais, que vão de encontro, ou melhor, que não vão de encontro às leis que são estabelecidas no nosso, hoje aqui falando especificamente do nosso Brasil, mas que não vão de encontro às leis sociais estabelecidas que regem o planeta, né? Lembrando que as leis das repúblicas, né, não de uma maneira geral, mas de muitos países se baseiam nos mandamentos de Moisés, né? Amarás o Senhor teu Deus, não furtarás, não roubarás, não cometerás adultério. Todas elas são pautadas nesses ensinamentos. Agora, voltando à questão, vou ler novamente para que possamos resgatar. 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar, e a resposta dos espíritos é muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Ou seja, o estágio, né, ou o estado do espírito, quando ele desencarna, eu vou contar uma experiência que eu, quanto Tayane, tive. Uma vez e não desencarnei, tá, gente? Mas eu acho que eu não desencarnei porque pediram para eu voltar. Vamos lá. Eu fui deitar, eu sempre faço minha oração ao dormir. Nesse período, eu estava num período muito suscetível às informações da espiritualidade, né? Eu sempre tive muito interesse nas questões espirituais, mas faz alguns anos, né, que a espiritualidade começou a ter um acesso maior a mim e eu um acesso maior à espiritualidade. Então eu me deitei nesse dia, fiz a minha oração, me deitei e de repente metade do meu corpo se encontrava fora, mas eu me senti leve. Tão leve que eu falei assim, meu Deus, e eu não tive medo, né? Eu não tive medo, eu só achei curioso. Falei, será que eu ainda devo ter pensado, né? Porque o que eu me lembro é, será que eu vou sair, que vai sair tudo, né? Que eu vou... Aí eu lembro de ter escutado, sendo intuída, né? A seguinte frase, volte. E eu voltei. Como eu sabia como tinha que voltar, não sei. Aí estão os registros, né, do nosso treinamento espiritual, do acompanhamento que a espiritualidade faz conosco, que somos frequentadores, trabalhadores do ambiente, né? E aí eu voltei. Mas eu fiquei impressionada e achei belíssimo. Eu falei assim, nossa, meu perispírito está leve desse jeito. Eu falei, glória a Deus. Aí eu ainda fico pensando, o que eu posso fazer para que esteja assim, ou melhor, no dia em que eu desencarnar, que eu retornar à pátria espiritual. Porque lendo um livro, não me perguntem qual, me desculpem, no momento não sei, mas tem um livro em que um espírito, ele retorna ao plano espiritual e ele olha para si como um perispírito, né? Como perispírito. E ele se vê pesado, ele se vê, não se vê como ele gostaria de se ver, e ele se acha em determinado momento feio. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei assim, nossa, e era um médium, um trabalhador. Eu falei, meu Deus, quanto temos, né, que nos trabalhar, quanto temos que nos melhorar, porque é muito triste nós sairmos daqui, olharmos para o nosso perispírito, para nós, né, e vermos e nos percebermos feios, nos percebemos pesados, né? Mas foi se trabalhando com esse espírito, né? E ele foi começando a observar as mudanças nele.
Mas o estado de perturbação inicial não permitiu que ele visse a beleza da transformação que ele tinha feito. Então, assim, que a gente, no momento do nosso desencarne, que nós criemos essa consciência para nos mantermos calmos, né? Vamos fazendo a nossa oração, nos harmonizando, para que nós estejamos calmos, porque às vezes vamos ter uma visão que não é compatível com a realidade. E aí que eu trago para vocês a influência do meio. Às vezes nos chegam informações sobre um amigo, um outro trabalhador da casa, um familiar, que não é compatível com a realidade. A gente está aceitando aquilo como verdade. Por que, se nós temos a capacidade de refletir sobre? O outro não tem a chance de mudar? Ele não está numa casa espírita, ele não está no templo de religioso, porque alguém superior acionou aquela consciência para que ela se transformasse, e se foi acionado, é porque ele tem uma consciência que pode ser transformada, ele tem algo bom. E é isso que a gente tem que verificar, né? É uma pena, né? Por que eu estou trazendo isso daqui? Porque ele fala que no momento de nós saindo agora do desencarne e indo para a situação de encarne, que é a mais difícil, ele fala que nós trazemos perturbações muito difíceis de serem assimiladas e que para nós o corpo físico é uma prisão. Eu quis mencionar o estado de leveza, porque quando estamos aqui no corpo físico, ficamos pesados e nós percebemos, se deixarmos, o peso do nosso corpo, né? Para o espírito isso é muito difícil. Se para um espírito que tem um nível espiritual elevado é difícil se manter no corpo físico, o que fará para um espírito com complicações psíquicas, com comprometimentos mais graves no seu perispírito? Para ele é uma tortura. Nascer é uma tortura para esse espírito, né? Porque embora ele não tenha consciência, porque muitos reencarnes, eles são feitos imediatamente. O espírito não tem tempo de estar no estado de erraticidade para poder avaliar as suas condições, porque ele não vai saber lidar com aquilo. Porque a vida dele foi muito difícil em alguns aspectos. E ele não tem condições de administrar tanta perturbação. Não tem. E aí, por misericórdia divina também, que a gente só vai entender com base de muito estudo e com aceitação, esse espírito imediatamente sai de um corpo, em muitos casos, e é colocado num outro corpo físico que está se desenvolvendo dentro da barriga da sua mãe, pronto, prestes a nascer, para que ele tenha uma outra oportunidade. E muitas vezes é nessa outra oportunidade, em condições que a pátria espiritual vai determinar que ele vai poder, talvez por assistência fraterna de um irmão, de um de nós que esteja aqui sentados, conseguir atravessar um período muito difícil da sua existência. E vamos lembrar, estão chegando muitas crianças oriundas de situações muito difíceis, que estão precisando encarnar. E existem mães maravilhosas que estão, até me emocionam, me perdoem, abrindo as portas da maternidade para que esses espíritos venham, para que esses espíritos estejam acolhidos em ambientes como esse, em ambientes de igrejas católicas, em ambientes de igrejas protestantes, em templos umbandistas, candomblecistas, para que eles estejam em sintonia com as vibrações superiores, porque em todos esses lugares existem irmãos que trabalham de forma elevada para que o nosso país e o nosso mundo se eleve em vibração. Então esses espíritos precisam reencarnar. Aqueles que constituíram famílias sólidas, fortalecidas, com bases edificantes, com bases construtoras. É um dever social para com o mundo eles construírem família e oferecerem a esses espíritos condições de desenvolvimento. Não pensem que os indivíduos que estão em uma comunidade são inferiores aos espíritos que estão em uma situação mais elitizada, em bairros mais nobres. Porque às vezes aquele que está em um bairro nobre é mais necessitado em algumas questões do que aquele que está numa comunidade. Existem muitos casos também, e eu me sinto muito orgulhosa, porque eu sou professora, e já vi muitas histórias de indivíduos que saíram de comunidades
Eu sou uma. Que se formaram e que hoje trabalham para a sociedade. Nós, como habitantes de uma comunidade, nós sofremos muitas influências. Nós sofremos o oferecimento das drogas. Nós sofremos o convite para a criminalidade armada. Nós sofremos o convite para a criminalidade mental. Nós sofremos convites diversos para menosprezar o outro, mesmo estando na mesma situação. E se nós estamos numa situação melhorzinha que o outro, os convites também aparecem. Sofremos convites para nos afastarmos dos nossos amigos. Sofremos convites como mulheres a nos juntarmos a consciências masculinas muito inferiores. E muitas das nossas irmãs aceitam, porque elas não foram educadas como deveriam. Porque todos nós devemos, é um dever sermos educados. E mais, é um direito sermos educados. A lei brasileira de educação diz, é um direito do cidadão ser educado. E nós vamos em direção às escolas públicas e vemos que os professores são professores muito capacitados, porque não é qualquer professor que passa num concurso público, não é qualquer pessoa que passa em um concurso público, eles estudam. Vemos que a faixa salarial é baixíssima, mas vemos professores mesmo recebendo salários ínfimos, com uma garra, com uma beleza no ensinar, com um acolhimento em relação a um aluno, seja ele quem for. Venha sujo porque as crianças vão sujas, venham arrumadas porque as crianças vão arrumadas também. Ali é uma mescla, né, de consciências. Que ali a gente tem indivíduos de comunidade, indivíduos que não são de comunidades, indivíduos que têm uma consciência elevada, indivíduos que têm uma consciência mais baixa. Imagina termos que lidar com essa diferença o tempo todo. Não falo só do professor, eu falo das crianças, eu falo dos jovens. É um enfrentamento, é uma tensão de consciências, de conhecimentos constantes. Imagina uma mãe que traz um filho, que ela educa com todos os princípios adequados, mas tem que, por uma falta de condição financeira mais estabelecida, deixá-lo em uma instituição ou em um colégio em que ele vai ter que lidar com indivíduos que não receberam a mesma educação, mas que são crianças como ele, e ele vai ter que lidar, já na infância, e lida. Muitas vezes resulta numa boa convivência, mas muitas vezes não resulta. E o professor mediador está lá. Quando eu era mais jovem, a minha mãe, ela mesma reconhece, é por isso que eu vou falar, tá, gente? Ela reconhecia que o tratamento dela com essas crianças não era um tratamento bom. Ela era sempre muito agressiva, né? Mas o agressiva, ela via coisas absurdas. Então, nessa tentativa desesperada de chamar a atenção, ela falava, sai daí! E gritava com a criança. E aí eu via aquilo porque eu acompanhava. A minha mãe ia para a escola quando eu não tinha, né, não ficava sozinha em casa, não podia. Ia para a escola e acompanhava, então eu via muita coisa. E aí eu olhava aquilo e eu chegava em casa, eu era criança, e falava para minha mãe, mãe, isso não é adequado. Não é adequado você tratá-los assim, porque isso ele já conhece, tudo isso, informação que eu recebia lá da Casa Espírita de Irmão Clarencio. E as crianças vão armazenando. Depois de adulto, a gente vê o quanto de informação a gente adquire, né? E eu falava para ela, isso não é adequado, está errado. Com o tempo ela foi mudando, mas resistiu, porque as crianças são difíceis, né? Estão muito enraizados no meio, com conhecimentos do meio. Então, para eles aquilo pode se tornar verdade e é difícil a gente interferir. Mas a beleza do acolhimento muda tudo. Né? Eu tive uma participação no colégio municipal como professora de um projeto chamado Tempo de Aprender. Eu sou de ciências, eu sou bióloga, mas eu fui chamada para alfabetização. E eu fiquei num grupo em que tinha alunos do 2º ano, 3º ano e 4º ano. Só aluno considerado pela escola difícil. Só criança nessa situação. Crianças mesmo, se eles tivessem 10, 11 anos era muito. E aí, em dada oportunidade, juntou vários deles numa mesa, uma sala desse.
uma sala do tamanho de um banheiro, um pouquinho maior. E aí eles sentaram. A proposta era que eles fizessem trabalhos, atividades, né, que o professor não conseguia dar em aula porque é muito conflituoso, são vários, 35, 40 alunos dentro de uma sala de aula. E o professor não consegue dar atenção a todos. Juntaram-se eles, os mais difíceis, na mesa. E eu fui começando a conversar como professora. Muitas vezes eu conseguia fazê-los fazer os trabalhos, mas muitas vezes eles não queriam fazer, né? Então, o que virou aquilo ali? Eu comecei a falar sobre a espiritualidade para eles. Eu comecei a falar de Deus para eles. E quando eu falava de Deus, eles respondiam numa frequência muito bonita. Tinha uma aluna minha, bem pequenininha, que eu acho engraçado, mas ela não acha. Então, não vou segurar aqui. Enfim, não consegui. Quando eu fui falar de Deus para ela, a primeira palavra que ela falou, ela: não gosto de Jesus. Por que você não gosta de Jesus? Não sei, as pessoas falam muito mal, eu acho que ele não faz nada por ninguém, que não sei o que, tantã. É mesmo, minha filha? Ele não faz nada por ninguém? Eu não acho. Olha a situação como está. Você vê que a capacidade de raciocínio ia melhorando. Olha a situação como está, já começando a falar do social. O que você pode fazer para mudar? Aí ela: não sei. Daqui a pouco, numa aula depois, alguém foi falar para ela que Jesus era o culpado pela sociedade estar assim. Eu não tinha falado nada. Aí vem ela: você está culpando Jesus por quê? Jesus não tem culpa da sua má educação. E eu não falei nada. Aí naquele momento, como em outros, eu vi o poder da espiritualidade superior naquele local. E eu falei assim: meu Deus, a alfabetização é necessária demais. Mas como é necessário falar de ti para que a alfabetização ocorra? Como é necessário falarmos de Jesus, de Deus, dos espíritos superiores na infância, na gravidez, nas mulheres, nos pais, naqueles que não são ainda, para que o espírito que virá através dessas criaturas, se vier, porque talvez nem venham, talvez nem seja mais necessário, adquiram esse conhecimento e passem a se desenvolver como intelecto, porque a moral tem que acompanhar o intelecto tem que acompanhar a moral. Não é verdade? Esse foi um caso, né? Foi um caso. Teve outros casos também de crianças que já estavam enlouquecendo e que escutava dos seus pais: você é louca. E ela se escondia debaixo de uma cama, se escondia atrás de uma cama e falava: minha mãe disse que eu tenho um problema de loucura. Primeiro, antes dela falar, eu perguntei, ela falou: eu sou louca. Quem disse isso para você? A minha mãe. Qual é o comportamento que você tem que diz a sua mãe que você é louca? Eu choro e às vezes vejo algumas coisas. Tá explicado, minha filha. Vai rezar. E ela reza. Ela é uma frequentadora da igreja evangélica. E só para finalizar em relação às crianças, dessa parte. Em uma vez, quando eu não tinha mais nada para fazer, eu já estava fisicamente cansada. Estava cansada porque o trabalho é muito exaustivo. As crianças tiveram a ideia: vamos fazer aqui dessa sala uma igreja evangélica. Eu falei: vamos. E eu sentei. Um dos meninos, Isaac, ele tem muitos problemas de lidar com o outro. Ele sofre bullying. Ele tem as questões dele a serem resolvidas, né? Isaac, nesse momento, falou, foi ele que fez a proposta, junto com a Roberta, que tinha esse problema com a mãe. E ele falou, começou a cantar, mas uma voz tão bonita, eu não conhecia esse talento, acho que ninguém conhecia aquele talento. E ele começou a cantar um louvor. Daquele dia, minha filha, era só lágrimas. E eles nem me perguntaram por que eu estava chorando, porque eles em espírito entenderam. É o que eu acho mais bonito. Baltazar e Dr. Hermann, no livro Instrução dos Espíritos, fala na parte da educação. Fale para os espíritos.
E quando você fala para o Espírito, você vê, não é necessário agradecimento, não é necessário um por favor, não é necessário nada. A espiritualidade entende. Quando a gente não tem educação, é necessário tudo, gente. Mas quando a gente fala para o Espírito e a gente vê aquelas crianças assim crescerem, às vezes eu entro na minha sala, não mais nessa sala, hoje eu trabalho no colégio católico. Quarta-feira eu entrei na minha sala, eu estou trabalhando com uma turma de 6º ano. Eu vi aquelas crianças, não vi mais a criança. Fisicamente, eu vi jovens. Aí eu olhei assim de novo para ter certeza do que eu estava vendo. E aí eu já tinha visto as crianças novamente. Mas eu vi, né? Eu vi que ali tem, e de fato tem, consciências num corpo pequenininho, mas que são muito espertas, são muito inteligentes, são muito sagazes e que precisam ser treinadas, ou melhor, ensinadas moralmente. Porque o conhecimento eles têm, só precisa saber como aplicar. E às vezes eles querem discutir com o professor como se eles tivessem profundidade para falar sobre o aluno. Profundidade para falar sobre o assunto. Mas na verdade, apesar deles podem ter, né? Mas naquele momento eu estou na posição de uma autoridade que deve ser respeitada. E se eles não me respeitam como professora, eles vão respeitar alguém na rua? Não vão. Às vezes a única referência que se tem, principalmente em escolas públicas, é o professor. Porque a família anda tão desestruturada que às vezes é o professor que vai organizar aquela criança para que ela se manifeste como ser, né? Eu trouxe aqui mais umas considerações, temos 10 minutos, né? Mais umas considerações sobre o desenvolvimento humano. Então, eu sou uma grande defensora da educação, porque para mim, e eu acredito para que muitos de nós, a educação é a ferramenta que vai ajudar no desenvolvimento humano e a libertação da nossa consciência, para que nós não entremos numa situação de marginalização e que nós não tornemos indivíduos refratários ao meio, se é que podemos tirar a palavra criminalidade, refratários ao meio, tá? Então aqui eu tenho algumas propostas que na verdade a educação já traz, né? Já está estabelecido. A educação infantil é um período primordial para o desenvolvimento humano. Quando é primordial, é fundamental mesmo, é essencial. Sem isso, o indivíduo não constrói as suas bases, tem muita dificuldade na madurez. Olha, uma das práticas da educação trazidas na Lei de Diretrizes e Bases durante a educação infantil, o indivíduo está ali para aprender a desenvolver o autocontrole. Ele pode brincar, ele pode aprender o nome de um objeto, ele pode interagir com o meio, mas a proposta central é o autocontrole. E os estudiosos dizem, sem o autocontrole desenvolvido na educação infantil, o indivíduo ao chegar à fase adulta não é um indivíduo 100% consciente. Ele tem problemas. Ele vai apresentar algumas questões para resolver. A falha de base é gravíssima. Educação fundamental, o indivíduo não sai do autocontrole, ele continua, mas com um foco maior na experimentação. Ele já é aquele que tem curiosidade, porque ele já aprendeu os significados das coisas. Ele já criou uma certa consciência, influenciado pelos adultos, e a partir dos conhecimentos que ele traz de vidas anteriores e de conhecimentos básicos, elementares dele mesmo, da infância. Então ele precisa experimentar o que está acontecendo com o mundo. Quando ele passa dessa fase da experimentação, quando passa não, porque nós estamos sempre experimentando, né? Mas quando ele avança na idade biológica e na idade cognitiva para assimilar mais conhecimento, a função do ensino médio na educação é desenvolver sujeitos éticos. Que onde o projeto de vida deles seja voltado para o bem-estar social. Se o que ele deseja não está em sintonia com o que é desenvolvido para o bem-estar social, ele está escolhendo errado. E a gente tem que orientar. É por isso que é tão importante dentro de uma escola ter um apoio psicológico, uma orientação educacional, um neuroeducador,
E muitas escolas não oferecem esse serviço que é básico. Trabalham com ensino tradicional, não tem uma metodologia mais ativa, diferenciada. Nós temos vários alunos cada vez mais sendo descobertos com altas habilidades e superdotação que eu fico querendo arrancar os meus cabelos, com perdão da expressão, porque eles requerem uma metodologia diferenciada. E se eu não tenho um mediador, fica mais difícil. Que a maioria de nós não tem, gente, é o professor por si mesmo. Que mediador é caro, agente educacional é caro. Você não vai pôr companheiros ali que estudaram para trabalhar sem remuneração. Eles precisam, eles têm vida, né? Famílias. E as crianças precisam ser atendidas. Então eu fico muito entristecida e eu vejo a minha grande questão aqui, hoje eu vejo também o espírito. E eu percebo as necessidades do espírito que não são atendidas e podem ser atendidas, porque se fossem atendidas evoluiria muito mais rápido e de forma muito mais bela e positiva. Entendeu? Eu tenho um aluno que ele tem, por exemplo, TDAH, mas eu já estou percebendo alguma coisa de autismo. Ainda não falei nada com a família, porque eu estou estudando, né? E ele toda hora é muito carinhoso. Toda hora ele pega o material de alguém, mas as pessoas criticam muito porque não entendem. Mas eu já percebi que ele pega o material porque ele está tentando educar as outras crianças. Ele tenta chamar a atenção das outras crianças para ficar quieto, mas ele não consegue, então ele exterioriza ruídos. Às vezes ele grita, e é o tempo todo, professora, e às vezes eu confesso, às vezes a minha paciência vai embora, porque são outros tantos que eu tenho que atender. Entende? E a paciência, não é paciência, falta de paciência com ele. É falta de paciência porque eu não posso me dividir em 300 para poder atender todos os meus alunos da forma que eles merecem. Então, às vezes, sem querer, eu acabo usando de um tom ou falando uma frase que não é adequada, mas que eu já estou me corrigindo mesmo diante de toda dificuldade, né? Porque, afinal de contas, a culpa não é dessas crianças. Eles estão numa situação de aproveitamento ainda, de desenvolvimento. E a nossa função é ajudar, né? Agora, mais para frente, eu até anotei aqui, vencendo o meio. São práticas para que a gente possa vencer o meio de construção de conhecimento. Aí eu trago para vocês, Vygotsky é um grande entendedor do meio social, das interações, da psicologia e da educação, muito influente. E ele traz a seguinte questão: o desenvolvimento do conhecimento, para que nós não deixemos nos influenciar pelo meio ou por questões diretas, pensamentos, influências espirituais, que também são importantes, interação social sem julgamento. Interação social, mediação por quem tem um nível de instrução e de consciência maior do que nós para que nos oriente. E a linguagem. Linguagem é comunicação. A linguagem é o que nos diferencia de outras espécies. Nós temos uma responsabilidade muito grande como seres viventes. Nós temos linguagem, capacidade de nos comunicarmos. As outras espécies se comunicam por questões comportamentais, por som, é mais a fonética. Nós verbalizamos o que sentimos. Muitas vezes eles não verbalizam. Eles não verbalizam o que sentem, apesar de que eles sentem, né? Agora, Vygotsky pontua assim: Leon Denis fala que nós podemos construir o nosso conhecimento através do desenvolvimento das potencialidades da alma. Aí ele traz a vontade, a consciência, o pensamento, o amor e muitas vezes a dor quando se faz necessária, né? Chico Xavier e Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. Não tem outro meio, né? E que de fato se comunica com os outros. Agora, tem um pesquisador que já foi até um jornalista, que é o Daniel Goleman. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer. Ele traz os 5 passos para o desenvolvimento da autoconsciência, para que nós possamos auxiliar no meio, né, e não nos tornarmos indivíduos que vão colaborar para desarmonizar, mas que vai colaborar para a coerência, né, para a sintonia com as vibrações superiores. Então, a primeira questão que ele traz é o autoconhecimento.
refletir sobre as nossas questões e nos conhecer. Quem sou eu, Tayane? Aí a gente passa até para a vida espiritual, que a gente já tem condições. Quem sou eu, Tayane, enquanto espírito encarnado? Como eu me relaciono com a companheira que está aí na minha frente? Como eu me relaciono com mais indivíduos? Como eu percebo o meio e o meio me percebe? Como a espiritualidade me percebe, eu percebo a espiritualidade. Depois que a gente faz esse autoconhecimento, a gente aplica esse autoconhecimento. Eu me conheço, agora é a vez de eu aplicar aquilo que de bom eu tenho e retirar aquilo que eu ainda tenho de dificuldade. Depois que é tratado assim, aí vem a outra questão, que vou trocar, tá? Porque são muitas informações. Primeiro é o autoconhecimento, o segundo é a ponderação e a reflexão, e o terceiro é a aplicação do que eu sei sobre mim. O quarto é o desenvolvimento da empatia, né? É o perceber o outro. E depois que eu percebo o outro, é como eu lido com o outro. Esse é o lido. Esse é o lidar, né? O quinto. Então, todos esses passos são passos importantes para o desenvolvimento da inteligência emocional ou socioemocional, que é fundamental para que nós convivamos bem em sociedade. E aí, na outra parte aqui, finalizando, a outra proposta do estudo é, na grande questão, devo expor a minha vida por um malfeitor? Aí eu sou bem clara a vocês, o tempo todo nós estamos e muitas vezes não estamos conscientes de que estamos expondo a nossa vida. O ato de virmos para cá e aumentarmos o nosso nível de consciência já é uma exposição. Já é expor a vida por um malfeitor. Porque eu estou me colocando diante de Cristo, eu estou me colocando diante da espiritualidade superior. E quando eu me coloco diante de Cristo, vê-se pelos discípulos. Todos eles se comprometeram com a causa da caridade, todos eles sofreram influenciação, mas eles não desistiram. João é o discípulo que viveu até a sua velhice. Passou pelas transformações que deveria passar, mas trouxe aí o Novo Testamento. Teresa de Calcutá vivia com dores de cabeça. Nem gosto de falar dessas questões, mas eu trago a vocês porque elas acontecem. Vivia com dores de cabeça que muitos de nós nem tínhamos conhecimento, mas estava aí empregada na obra da caridade. Nós que viemos para cá temos os nossos problemas, mas estamos seguindo adiante, independente de qualquer coisa. E estamos expondo a vida pelos malfeitores, ou seja, vamos mudar a palavra por aqueles que ainda não encontraram uma razão para existir. Não encontraram um propósito, como Haroldo Dutra gosta de dizer. Não encontraram objetivo, mas quando encontrarem, talvez nós estejamos lá em cima ou não, e eles estejam aqui ou aqui onde eu estou falando. Que quem sabe eu também não fui em um e hoje estou aqui. Caridade para com o criminoso. Caridade para aquele que ainda não segue todas as leis de Cristo. Eurípides foi confrontado nessas questões. Senhor, por que choras? Choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Todos nós praticamos com fidelidade o evangelho de Jesus? Então quem somos nós? Seres avançando, né? Já estamos no esforço. Tem mais alguns minutinhos? Eu tenho mais alguns minutinhos? Tá na hora, né? Então tá. Eu já terminei já, são 4:02. Passa o microfone. Eu agradeço. Obrigada. Deixa eu botar aqui. Agora você... Agora vamos passar para a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 162. Esperemos. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o mourão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Está em Mateus, capítulo 12, versículo 20. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas.
da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o mourão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? Fica aí a reflexão, graças a Deus. Agora vamos passar para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, e que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nesta passagem de Mateus, não esmagará a cana quebrada e não apagará o mourão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Diante desse versículo, Emmanuel vem nos esclarecer, no entendimento espiritual, que Mateus descreve a mansidão e a compaixão de Jesus como o servo de Deus. Quando ele diz, ele não esmagará a cana quebrada, ou seja, que está fraco ou oprimido, ferido pelas circunstâncias, Jesus não os descarta, mas os acolhe e cura. E quando ele diz o mourão, mecha, que fumega, simboliza alguém cuja fé ou a esperança está fraca, quase apagada. Jesus, em vez de extinguir, alimenta essa pequena chama. E ele diz, até que faça triunfar o juízo. Significa que a missão de mansidão de Jesus continua até que faça triunfar a justiça, indicando que sua gentileza atual não anula seu papel final de juiz justo. Diante desse versículo, Emmanuel inicia com o título desta lição, Esperemos. Esperemos é uma virtude, é a virtude de saber esperar. Sendo assim, ter paciência quer dizer saber esperar. Todos nós necessitamos de paciência uns para com os outros, para saber esperar. É no momento atual que parecemos que ninguém mais tem paciência. Nas filas, ninguém quer esperar alguns minutos. No trânsito, parece que o mundo vai acabar e que a necessidade de ser rápido, mais rápido. E frente às adversidades do dia a dia, muitas vezes